Desafios da transparência. Bem-vindos aos Desafios da Transparência, uma iniciativa para reforçar o valor da transparência corporativa. Eu sou a Marta Pelúcio, presidente regional São Paulo da NEFAC. O nosso papo hoje é com o Bruno Salotti, doutor em contabilidade pela FEA-USP, professor do Departamento de Contabilidade Atuária da FEA-USP e membro da comissão julgadora do Prêmio Transparência. Vamos falar hoje sobre notas explicativas. Quantidade não é sinônimo de qualidade. Obrigada, Bruno, por gentilmente aceitar nosso convite para participar desse podcast. Obrigado, Marta. Eu fico muito honrado com o convite. É sempre muito prazeroso falar sobre esse tema. É um tema do qual eu já pesquiso há algum tempo, participo das atividades do prêmio também e será um prazer conversar com você. A gente já se conhece há algum tempo, já troca ideias de pesquisa e de ensino e tenho certeza que vai ser uma oportunidade incrível de aprendizado. Obrigado pela oportunidade. Aprendizado para todos nós, né? Então, Bruno, conta um pouquinho para nós sobre sua experiência como participante dessa comissão julgadora do Prêmio Transparência. Quanto tempo você participa? O que você viu de evolução, de destaque na transparência das empresas nesse período? Ou também, né, se tiver alguma decepção em termos de piora da transparência em algum tema, conta aí para nós. Legal. Então, Marta, eu estava pensando sobre esse assunto recentemente, curioso porque eu tive uma escalada aí no organograma dos cargos do Prêmio Transparência, né? Porque eu comecei trabalhando como aluno, né, na atividade de análise. Isso foi em 2001, o prêmio já tinha algumas edições, né? Já estava nas primeiras edições, eu tinha acabado de entrar no mestrado, cursando a disciplina do ARI, né? Como aluno do mestrado no primeiro ano e participei da atividade, achei fantástica. Já era a minha inclinação de pesquisa, a área de notas explicativas e contabilidade societária, e depois no ano seguinte eu ainda estava no mestrado e cursando a disciplina do professor Eliseu de análise de demonstrações contábeis. Também fiz parte do conjunto de alunos, né, porque as duas disciplinas, na verdade, que utilizam, né, os alunos como parte daquele trabalho do grande volume, né, do funil das empresas. E, mais uma vez, tive a oportunidade de participar da atividade e já numa segunda oportunidade em que você já está mais consciente de como é que funciona o processo, de onde é que estão os pontos fortes, os pontos fracos, e foi muito positivo também. E depois, a partir do terceiro ano, 2003 para frente, eu fui convidado pelo ARI a auxiliá-lo na atividade administrativa do prêmio, porque sempre ali nos bastidores tem alguém que vai lá na revista, né? Pega os balanços, leva para os alunos, separa, depois faz uma nova rodada, pega os balanços que sobraram, leva de novo para os alunos, ou seja, aquele trabalho um pouco mais braçal ali dos balanços, né? De levar e trazer, mas claro, nesse processo a gente vai aprendendo, participa de todas as aulas, assiste os julgamentos, né? Dos alunos e vai vendo todo o processo acontecer. Isso foi durante a fase em que eu estava no mestrado, depois no doutorado também, eu continuei com essa atividade. E depois de alguns anos, quando eu ingressei na FEA como docente, em 2007 comecei a auxiliar o ARI na disciplina de contabilidade societária no pós, e aí a partir de então eu passei a acompanhar o julgamento dentro da disciplina, observando, mas aí já como professor e participando das discussões. É claro que a gente não interfere no julgamento dos alunos, mas querendo ou não, a gente de alguma forma participa, vivencia aquele processo e vai observando todo o fluxo. Desde 2007 eu venho conduzindo essa disciplina junto com a Ari e agora no último ano fui agraciado aí com a honra de participar da comissão
com a saída do professor Nelson Carvalho, né, que já estava aí desde o início no prêmio e acabou pedindo para se retirar, e os membros aí, o pessoal da NEFAC, da FPCAF, resolveram me indicar. Fiquei super feliz, né, porque tive toda essa trajetória aí e agora faço parte da comissão que efetivamente escolhe as empresas que ganham, né, dentro daquelas indicadas. Então, como eu disse no início, eu escalei aí todo o processo e foi um grande aprendizado, né? Porque você vai vendo todas as etapas e em termos de evolução e de involução, certamente eu pude perceber muitas coisas acontecendo, né? É claro que essas evoluções se misturam com a própria evolução da contabilidade, com tudo que aconteceu no Brasil que a gente já conhece, principalmente com a mudança da Lei 11.638, com a adoção das IFRS, todo esse processo que a gente observou. Mas mesmo antes disso, né, antes de 2008, né, antes da Lei 11.638, a gente já percebia que os balanços a cada edição do prêmio tinham uma evolução natural e a gente sentia que, em alguns casos, o prêmio acabava, de alguma forma, contribuindo para isso, porque algumas empresas claramente miravam no prêmio, né? O que eu tenho que fazer para fazer parte desse seleto grupo de empresas que ganham esse prêmio, que, afinal de contas, transparência é sinal de qualidade, é um valor que agrega para o valor da empresa e as empresas querem ser reconhecidas por isso, né? Então, elas naturalmente buscam, aquelas que enxergam valor na transparência, buscam isso e vão melhorando aos poucos a qualidade das notas, a qualidade das demonstrações. Mas é claro que existem aquelas empresas que não pensam assim, né? Que, por outro lado, querem esconder, não querem demonstrar de uma forma transparente aquilo que está acontecendo, e a gente percebe claramente, só de olhar, por exemplo, para relatório de administração, muitas vezes, que não há intuito nenhum de ser transparente, né? Um relatório de administração que tem 2 linhas, já por definição é um relatório, é uma demonstração completa em que a administração não está nada comprometida com transparência. E isso a gente vê até hoje, né? Então, é impensável, né, que a gente chegue, depois de todo esse processo, com empresas com esse tipo de comportamento, mas existe. Então, existem os ganhos e as perdas, né? As coisas boas que vão acontecendo e as coisas ruins. Acho que isso é natural de qualquer processo social, né? E a contabilidade não é diferente disso, é uma ciência social aplicada. São pessoas fazendo um modelo para outras pessoas tomarem decisões. Então, todo o processo social está acontecendo ali dentro da contabilidade, né? Então, tem coisas que melhoram e tem coisas que pioram. Você sabe que você falando da evolução da sua participação no prêmio, eu estava me recordando da própria evolução do prêmio, porque eu não sei se você sabe ou se os nossos ouvintes sabem, eu participei da primeira avaliação como aluna do mestrado. Então, da primeira edição. Aliás, eu estava na sala de aula quando o Ricardino chegou e falou: tive uma ideia brilhante, que era o prêmio. O Ricardino, na época, diretor da ANEFAC, e por isso até o prêmio surgiu como ANEFAC FPCAF, porque tínhamos lá o Ricardino fazendo esse interim. E quando você fala assim de melhoria, de transparência e tal, você comentou do relatório de administração, mas um que sempre vem à tona a discussão são as notas explicativas, né? Que têm sido objeto de discussões não só por parte de acadêmicos, como de profissionais, de uma forma geral. Por que tanta discussão com relação a esse tema, né? As notas explicativas das empresas têm melhorado com o passar dos anos? O quão transparentes são as notas explicativas das empresas brasileiras? É interessante essa pergunta, Marta, porque se a gente observar um conjunto de demonstrações, incluindo as notas, a gente sempre vai perceber que as notas elas ocupam 70, 80 ou 90% do espaço geográfico ali do balanço das demonstrações como um todo, né? Então, a gente poderia dizer, sem medo de errar, que em termos de informação, ali é o que de mais precioso existe dentro da informação como um todo. O balanço, a DRE, são números super fechados, né? São valores em que ali dentro tem um monte de coisa e as notas explicativas é que vão dar o detalhamento. Agora, o que acontece muito, a gente tem percebido, e com as IFRS, a adoção que ocorreu em 2010, esse problema, na verdade, se exacerbou, é que
as empresas, assim, os contadores, de uma forma geral, pelo menos aqui no Brasil, eles não percebem as notas explicativas como um processo em que é necessário exercer julgamento. Eles muitas vezes veem o processo de elaboração de notas como um processo burocrático de preenchimento de números, onde parte-se de um modelo ou parte-se de uma nota explicativa do ano anterior e você atualiza com os dados daquele ano e pronto, tá feita a nota explicativa. E são famosos, né, os checklists de divulgação, em que os contadores se baseiam em listagens do que é necessário divulgar, e esses checklists são baseados, claro, nas normas, nos pronunciamentos técnicos. Só que as normas internacionais, elas têm uma quantidade assim absurda de exigências de divulgação. Tem até uma contagem, eu não lembro onde eu li isso, mas parece que é algo assim em torno de 3.000 ou mais de 3.000 itens de divulgação, se você for contar individualmente o que precisa divulgar, que existe nas normas internacionais como um todo. Quer dizer, é uma quantidade absurda, né? Uma coisa assim que é impensável uma empresa colocar tudo isso numa demonstração financeira. Mas, por outro lado, está muito claro lá, está colocado com todas as letras nas normas, que o exercício de julgamento do que vai ser divulgado precisa ser feito. Quer dizer, a empresa só deve divulgar o que é relevante. E muitas vezes a gente percebe que esse julgamento falta. E que não é algo simples, né? Porque o conceito de relevância e o conceito de materialidade não são conceitos objetivos, são conceitos bastante subjetivos e muitas vezes é muito mais cômodo e mais fácil deixar lá, por mais que a nota explicativa fique super volumosa, do que você discutir, você criar debate, você ter que defender uma posição, que julgamento é isso, né? Um concorda, o outro discorda, você tem que gastar tempo e tudo mais. E o que acaba acontecendo com tudo isso é que as notas explicativas vão ganhando um tamanho assim imenso, né? E como eu disse, com a adoção das IFRS, acabou que esse exagero de volume foi sendo exacerbado por conta dessa exigência de adoção das FRS, e as empresas cada vez mais, por ter que aderir a esses critérios, aderir a esses requerimentos, se sentem obrigadas a colocar essas informações, às vezes por elas mesmas, ou muitas vezes pelos próprios auditores, né? Que acabam se valendo do que está escrito na norma. Olha, tem uma norma aqui dizendo que tem que divulgar isso, isso e aquilo, e você não colocou na nota. Então, vai lá a empresa, ao invés de ficar brigando com o auditor, olha, mas isso, será que é relevante, será que não é? É muito mais fácil em 2 minutos escrever lá uma nota e colocar, né? Mas aí quem sofre com tudo isso é o usuário, né? O usuário vai receber uma nota explicativa com 50, com 100, 150, 200 páginas e a gente duvida muito quem que lê isso, né? Se tem alguém que consegue ler todas essas 200 páginas de informação. Então, por isso a questão da quantidade não ser sinônimo de qualidade necessariamente. Quer dizer, uma informação mais sucinta, sem dúvida nenhuma, seria uma informação muito mais produtiva para quem está querendo tomar decisão. Agora, precisaria ser feito um julgamento, não é uma fórmula simples. O que se aplica para uma empresa não necessariamente se aplica para outra. O que se aplicou para uma empresa num período não necessariamente vai se aplicar para outro. Então, é algo que as empresas teriam que se acostumar a desenvolver internamente para gerar uma informação de mais qualidade sem necessariamente ter uma demonstração de mais quantidade. Então, acho que o resumo da ópera é isso. Só para finalizar, acho que uma causa direta disso que acontece é o fato de nós termos uma norma baseada em princípios, basicamente, né, que são as FRS, sendo adotadas num país de regras, né, de direito codificado, de tradição de seguir regras. Então, é da nossa cultura mesmo, né? É do brasileiro pegar lá uma lei e falar, ó, vamos seguir essa lei, está escrito aqui que tem que divulgar, vamos divulgar, né? Mas a norma é principiológica, a gente tem que entender com essa cabeça, que não é porque está escrito lá que tem que divulgar, que necessariamente a empresa tenha que divulgar naquele caso, né? É preciso exercer julgamento. Então, veio a OCPC 07
em 2014, né, para tentar orientar o mercado em relação a isso. A gente percebeu algumas empresas fazendo esforços, o que foi interessante. Algumas empresas cortando notas, mudando ordens de notas explicativas. Teve até empresa eliminando notas, por exemplo, de demonstrações da controladora, por julgar que a informação do consolidado é mais relevante, aqueles números da controladora só estão lá porque a lei exige, mas não é necessário tanta nota explicativa sobre aquilo. Então, a gente já percebeu movimentos de algumas empresas nesse sentido, mas ainda são minoria, né? A grande maioria ainda peca pelo excesso e isso é muito ruim para a transparência. Ou seja, temos que ter uma mudança cultural, de fato, né? Por isso que não é tão simples. E a mudança cultural não é uma norma que vai conseguir, né? Não é o CPC 7 que vai alcançar a mudança cultural, mas a própria evolução, né, de nós que fazemos demonstrações e de quem lê também, né? Perfeito, perfeito. E você sabe que, pensando nisso, uma preocupação atual é com relação ao Covid, né? Então, a ANEFAC e a FIPECAF já divulgaram as ganhadoras do Prêmio Troféu Transparência com base nas demonstrações de 2019, com entrega no dia 26 de novembro de 2020. Mas a gente fica pensando, e talvez você possa nos ajudar, né? Quais são os efeitos, em termos de transparência, que poderemos ter nas demonstrações contábeis de 2020, que nós faremos análise em 2021, para entrega em 2021, mas com os efeitos da Covid-19? Olha, essa é uma pergunta dificílima, né? Saber o que vai acontecer lá na frente. Bola de cristal. E, sem dúvida nenhuma, para cada empresa, o efeito vai ser diferente. Existem empresas que sofreram mais, existem empresas que sofreram menos. Algumas empresas se beneficiaram dessa crise por determinados segmentos. Então, acho que o princípio geral é procurar demonstrar de uma forma transparente, obviamente, e aquilo que é relevante, o impacto que a crise causou no negócio, né, de uma forma geral e nas decisões estratégicas, não só ficar se preocupando com cifras, com valores contábeis ou com normas, né, porque isso muitas vezes é a consequência daquilo que está acontecendo, né, que muitas vezes vai determinar essas consequências são as decisões que a empresa tomou, e essas decisões muitas vezes não são reveladas, né? Ficam ali internas e é difícil saber exatamente o que aconteceu, se a empresa está mudando de direção do próprio negócio, de como é que ela enxerga aquele negócio. De repente ela tem um negócio que ela enxerga que daqui para frente nesse modelo não vai sobreviver, e ela já está se preparando para virar para a esquerda porque ela está visualizando que nesse, entre aspas, novo normal, o mercado vai comprar esse novo produto e não aquele produto antigo que ela produzia, né? E as empresas, sem dúvida nenhuma, estão fazendo isso hoje, já estão fazendo há bastante tempo, porque é questão de sobrevivência, né? Mais do que qualquer coisa, é instinto de sobrevivência você ter que se mexer para não morrer, né? E essa informação mais estratégica do que está acontecendo com o negócio, essa informação é vital, porque é isso que o usuário vai utilizar para avaliar a empresa, para fazer novas projeções, né, de fluxo de caixa, para fazer avaliações do negócio, e acho que isso vão ser informações valiosas e importantes para a gente observar, e que talvez empresas mais transparentes vão se preocupar mais com isso, empresas que tradicionalmente não querem revelar as informações vão procurar manter essas informações sob sigilo, normalmente já com o famoso argumento bem conhecido de que essas informações são estratégicas. A gente já conhece bem essa história, com várias situações na contabilidade o argumento costuma ser esse, né? Eu não vou abrir isso porque isso é estratégico, e com a Covid eu imagino que não deve ser diferente, né? Poxa, eu vou contar agora para o meu concorrente o que eu estou fazendo com o meu negócio, ele vai copiar, né? Mas por outro lado, eu tenho um usuário, eu tenho um stakeholder, eu tenho um credor, eu tenho um investidor, eu preciso prestar contas, né? Para esses interessados, porque afinal de contas eles estão financiando essa empresa, né? Se você não quer fazer isso, então sai do mercado de capitais, e aí só presta informação interna ali para aquele sócio e acabou.
Se você for pegar dinheiro num banco, aí o banco vai pedir, caso contrário, ele não vai dar crédito para a empresa. Mas, enfim, acho que é um comportamento recorrente que a gente já viu e imagino que deva acontecer durante os próximos trimestres, aí, no fechamento do ano seguinte. Mas, de qualquer modo, acho que a gente vai ter que olhar direitinho os balanços, né? Olhar com cuidado essas notas explicativas, sem dúvida nenhuma. Esse, imagino que deva ser um critério de diferenciação quando a gente estiver fazendo o prêmio no ano que vem, né? Porque quando a gente olha para os balanços, em geral, esses que já estão dentro aí do conjunto das melhores, já são balanços assim, muito bem elaborados. A gente está sempre procurando o que diferenciou, né? O que a empresa fez de novo, no que ela inovou, no que aquele balanço se destacando. E, sem dúvida nenhuma, a situação da Covid vai ser algo para a gente olhar com muito cuidado, né? Com muita atenção. Boa sorte, né? Nesse processo de avaliação. Sem dúvida. Primeiro para os alunos, né, que vão fazer esse processo do filtro aí mais pesado, né, que são aqueles milhares de balanços lá que são observados inicialmente, e depois na comissão em que a gente vai fazer a escolha lá dos melhores, né. Sem dúvida vai ser uma situação aí bem interessante profissionalmente. Que ótimo, e muito obrigada aí, Bruno, por esse bate-papo, pelas dicas para as empresas, né, se quiserem ser transparentes, principalmente em anos de Covid, aí ouçam as dicas do Bruno, não é isso, Bruno? Sim, sem dúvida. Acho que são dicas importantes, são aspectos a serem considerados, né, para que a empresa que busca transparência consiga atingir, e vamos esperar os resultados, né, ano que vem. Ok. Muito obrigada, Bruno, por esse bate-papo. Foi ótimo conversar com você. Eu que agradeço, foi fantástico e espero ter contribuído aí para o prêmio, para a NEFAC. Fiquei muito honrado, né, com o convite e estou à disposição aí para contribuir em outras oportunidades. Então, esse foi mais um episódio do programa Momento NEFAC, com conteúdo novo todas as terças e quintas. Siga conectado conosco. Um abraço e até a próxima. Desafios da transparência.